Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o professor Rafael. Venho trazer aqui então esse vídeo, esse tutorial para você seguir o projeto aqui, né, das nossas estandartes. Essas artes que você está vendo aqui do lado, que é o nosso projeto aí desse ano para 2024. Então, eu estou trazendo aqui esse vídeo justamente para não só, né, auxiliá-los, né, mas para poder preparar melhor, né, essa questão dos materiais, já que essa atividade ela foi realizada em duas etapas, tá certo? Algumas turmas não tiveram oportunidade, né, de estar vendo essa segunda etapa, né, por conta da logística, né, a gente estava também aí com uma questão aí de datas, né, comprometendo, teve as turmas que estavam ensaiando, então eu procurei estar realizando aqui esse tutorial para você seguir esse passo a passo e aí você entregar na próxima data aí, né, que está bem próxima aí da nossa festa junina e essas artes que vão computar aí a nota de vocês aí do segundo trimestre, beleza? Então, bora lá. Eu trouxe aqui do lado então, né, essas artes que você está vendo aqui, né, no caso, uma ideia, né, um padrão aqui, na verdade, de como a gente estaria montando, só que as medidas que você vê aqui, né, elas não vão estar exatamente como essa que você vê nessa fotografia, tá? A gente vai estar montando aqui de uma forma um pouquinho diferente, mas utilizando aqui alguns materiais que foram solicitados tanto aí para vocês na agenda, né, assim também como o pessoal que estava presente em sala. Então, ó, vai ficar próximo disso daqui. Foi solicitado para vocês aí, então, né, um pedaço de papelão, né, tamanho 60 por 80. Foi solicitado também o tecido estampado ou um papel estampado, né, para a gente poder estar fazendo esse revestimento aqui, ó, que você está vendo aqui de fundo, né. Não sei se dá para enxergar legal, mas essa partezinha que você está vendo aqui, ó, né, seria uma estampa em si, né? A gente vai precisar também da tela juta, que é esse material que a gente vê ó, parecendo uma telinha aqui, tá certo? Vai precisar do EVA para a gente fazer esse reforço aqui, que seria esses contornos, né? Aí cada um com a sua cor, especificamente. A gente vai precisar aí também das fitas de cetim, tudo bem? E, por fim, essa madeirinha, que é bem parecida aqui com um cabo de vassoura. E isso aqui tem que estar cortado no tamanho de 40 centímetros, beleza? Então, ó, para ficar bem mais claro aqui para a gente, né, para vocês entenderem legal, tá certo? Deixa eu só posicionar aqui para a gente iniciar. Funciona da seguinte forma. A primeira coisa aqui que eu pedi para vocês foi um papelão no tamanho de 60 por 80. Mas lembrando, esse papelão ele não vai ser utilizado exatamente esse tamanho de 60 por 80, e sim o tamanho de 40 por 60. Por que isso? Porque a gente usaria aí como um plano B. Caso, né, esse pedaço aqui desse alguma coisa errada, o aluno cortasse aqui, né, fora das medidas, fora do nosso padrão, você teria aí um plano B para poder estar utilizando aí novamente, tá certo? Então, nesse caso, a gente vai usar somente uma dessas partes aqui, tá certo? Tamanho 60 por 40. Na sequência, né, a gente vai pegar aqui o nosso papelão e vai posicionar aqui, ó, a régua, tá? Para vocês fazerem aqui a medida, né, de 15 centímetros. Então, a gente vai pegar essa base aqui, né, do papelão, a gente vai medir ó, daqui para cima, né? Então, essa medida, tá certo? Então, aqui é para você ter uma noção aqui, temos aqui a medida de 15 centímetros. A gente vai fazer um pontinho aqui então nessa parte, tá certo? Feito isso, né, a gente vem aqui ó, e marca também do outro lado, certo? Então a medida de 15 centímetros daqui, ó, da base para cima, 15 centímetros de um lado, 15 centímetros do outro. Então a gente vai fazer um pontinho de cada lado aí nessa medida. Próximo passo é a gente encontrar então o centro desse papelão e a gente vai fazer uma marcação bem aqui na base. Bom, se ele tem aqui então de largura 40 centímetros, vocês vão fazer aqui então um pontinho exatamente na metade, ou seja, uns 20 centímetros, beleza? Fazendo isso, a gente vai encontrar então esses três pontinhos, não sei se dá para vocês enxergarem bem aqui, ó. Vou estar só posicionando aqui melhor. Olha só, a gente tem então essa parte, certo? Com a medida de 15 centímetros da base, tá, para cima. A gente tem essa medida aqui, ó, de 20 centímetros encontrando o meio do papelão. E essa medida de 15 centímetros aqui, ó, da base para cima também, na mesma reta aqui, o outro lado aqui, de 15 centímetros, tá certo? Por que que a gente está fazendo isso? Porque é o seguinte, a gente precisa fazer uma marcação na qual, né, a gente una, né, essas linhas, fazendo com que a gente faça essa marcação conforme você está vendo aqui em amarelo. Você pode estar fazendo isso aí com uma caneta, tá? Só posicionar aqui melhor para você. A gente consegue visualizar então aqui onde está essa linha amarela, vocês vão fazer então aquela marcação com a caneta, certo? Feito isso, tá? A gente vai fazer o corte dessa área.
Então, olha só, a gente fez a marcação, né, de 15 centímetros aqui, fizemos o corte. Aí, o próximo passo seria, né, justamente a parte do papel estampado. Então, a gente vai pegar agora o papel estampado ou o tecido estampado, tá? Você opta aí por qualquer um dos dois. E aí a gente vai ter que pegar, ó, esse lado aqui, que é o lado, digamos que vai ficar aparente, a gente coloca virado ao contrário, tá certo? E a gente vai posicionar esse papelão em cima dessa maneira aqui, ó. Então, note o seguinte, essa parte aqui é o verso do papel, tá? A parte que fica, digamos, de amostra, né? Ela fica visível, né, pra gente, fica do outro lado. Então você vai colocar o papelão no verso, como eu coloquei aqui. Por que isso? Né? A gente vai aproveitar então esse canto aqui, ó, tá vendo? Com uma sobra do nosso papel, para a gente poder estar simplesmente depois estar fazendo o corte, né, nessa área que você está visualizando aqui, ó, na lateral, tá? Eu vou mudar aqui, ó, você vai perceber melhor então. Foi feito aqui, ó, esse contorno, tá certo? Em torno aqui do papelão, tá certo? Com uma certa sobra. Por que essa sobra? Porque a gente vai cortar depois essa área que está na linha pontilhada, tá certo? Para depois a gente dobrar e colar, né, essa área aqui na parte do papelão. Então a gente vai passar cola quente aqui e vai dobrar essa parte para cima do papelão. Dessa maneira aqui, ó, a gente faz o corte então, tá? Fiz aqui o corte do tecido, né, ou do papel estampado em torno do papelão, só que eu deixei essa sobra. E aí a gente começa então a dobrar e colar. Então, ó, perceba bem, foi feito então a dobra, a gente cola ele em cima do papelão aqui, conforme você está vendo. Nós vamos fazer isso em torno de todo o papelão, tá certo? Até que a gente feche toda essa parte aqui. E o verso, né, que é a parte mais interessante aqui para a gente, ele fique todo esticadinho e aparente lá do outro lado. Ou seja, a gente vai fazer exatamente isso aqui que você está vendo, ó, tá? Eu só posicionar aqui para a gente ver melhor. Ó, essa aqui é a parte de trás. Essa parte ela pouco interessa para a gente, tá? Porque ela vai ficar escondida. Isso aqui vai ficar num painel, né? Na verdade, ou numa parede. E o lado que importa para a gente é esse lado direito aqui, ó, esse lado de cá. Ou seja, a sua estampa ela tá revestindo aqui então o nosso molde de papelão. Beleza? Dito isso, a gente vai fazer o seguinte agora. Aí vocês tiveram também um outro material para ser solicitado aí, né? Para vocês usarem, melhor dizendo, que é a tela juta, tá? A tela juta é esse tecido que você está visualizando aqui agora, né? Ele foi solicitado também no tamanho de 60 por 80, mas na realidade a gente vai estar utilizando aqui parte desse material, né? Por que parte? Caso a gente erre, caso vocês tenham algum prejuízo, cortou errado, alguma coisa do tipo, você tem uma sobra aqui para você poder também estar trabalhando, tá? Então, olha só, aqui vocês vão fazer o seguinte, a tela juta, ela vai ter que ter aqui um tamanho de aproximadamente 60, né? De largura, a gente vai ter o corte de 28 centímetros. Então, olha só, você vai cortar 28 centímetros por 60, tá? A tela juta, onde a gente vai posicionar exatamente como você está vendo aqui, ó, no nosso lado agora aqui, ó. O que a gente está fazendo aqui nesse caso, tá? Só tirar o zoom um pouquinho aqui, ó. Posicionar melhor aqui, ó. A gente precisa fazer o seguinte aqui, ó. A gente cortou aquele pedaço da tela juta de 26 centímetros de largura por 60, tá? E a gente precisa posicionar no nosso painel de uma maneira na qual você deixa a mesma sobra na parte de cima, você tem que deixar nas laterais. Ou seja, essa medida que você está vendo aqui ó, do lado esquerdo e do lado direito, ela tem que ter também aqui na parte de cima. Supondo então que a gente cortou no tamanho de 28, né, de 28 centímetros aqui a tela juta, então você vai posicionar ela no meio do seu painel aí, tá? E aí você vai medir aqui essa largura para você poder posicionar e distribuir cada medida aqui para cada lado, certo? O mais importante para a gente é nessa área aqui de baixo, ó. Eu vou posicionar agora o cursor aqui nessa área, e aí note o seguinte, tá vendo aqui essa lateral aqui do painel? Pois bem, né? A gente está vendo aqui uma linha amarela, como se o painel aqui ele tivesse dando uma continuidade, tá certo? Isso aqui é uma referência apenas para você. Por quê? Porque note o seguinte, assim como você vai medir essa largura, né, dos dois lados aqui, essa área aqui, ó, também precisa ter a mesma medida, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai medir, então, essa largura aqui com uma régua, tá certo? E depois, nessa área, você vai medir aqui, ó, a mesma largura que tu mediu aqui.
certo? Como que você vai fazer isso? Você pode fazer então aqui, ó, medindo dessa área para cima, certo? A medida que você me tirou aqui, ó, tá certo? Você medir aqui, ó, daqui para cima, você vai medir, ó, desse bico aqui, ó, dessa área para cima, tá certo? E dessa área aqui também para cima. Você vai fazer um pontinho então em cada uma das medidas que você fez aqui, certo? O intuito é o quê? É que a gente ligue depois as linhas para fazer o corte dessa área aqui, ó. Resumindo, tá? A gente precisa fazer exatamente isso aqui, ó, tá? A gente vai fazer primeiro esse corte, tá certo? Na sequência, a gente tem que encurtar a nossa tela junta dessa maneira que você está vendo aqui, ó. Então vejam só, a largura que eu tenho na lateral, certo? Assim como na parte aqui, ó, de cima, ela tem que ser a mesma, então, nessa área aqui, ó. Perfeito? Então essas medidas elas precisam estar exatamente iguais. Beleza? Você cortou a tela junta. O que você vai fazer então na sequência? Deixa eu só posicionar aqui novamente. Olha só, foi feito o corte então, bonitinho. A gente posicionou, legal. A gente vai ficar com o painel dessa forma aqui, ó, tá? Então vejam só, aqui, ó, o painel agora ele precisa estar com a tela junta colada. Então você vai colar isso com uma cola quente, né? Ou uma cola aí que tenha boa aderência aí em relação à tela junta com o fundo, tá? Recomendo você utilizar aí a cola quente, que vai ser útil e sem problemas aí para vocês, certo? Próximo passo é o seguinte: vocês vão criar, né, um desenho ou pode estar gerando, né, uma imagem com inteligência artificial também, enfim, né? Só que essa imagem ela precisa ter o tamanho de uma folha de sulfite, tá certo? Ou seja, o tamanho A4. Vocês vão fazer a impressão dela, tá? Caso você queira fazer um desenho manual e pintar, também pode, tá? A gente pode substituir pela impressão. Você pode estar colocando o seu desenho aqui nessa parte. Lembrando que o desenho tem que ter também o tamanho de uma folha de sulfite padrão aí, tamanho A4, beleza? E aí você pode posicionar e colar ela aqui em cima da tela junta nessa posição que eu estou mostrando, tá? Só um detalhe aqui, ó. Nas próximas etapas que você vai ver, tá? A gente vai utilizar agora o papel EVA. O papel EVA, nesse caso, a gente vai cortar aqui com uma largura, tá? De aproximadamente 2 centímetros, tá? A gente vai fazer uma tira mesmo, como você está vendo aqui, ó. Tá? Para que isso? Para a gente poder envolver, ó. A gente vai fazer aqui esse contorno, tá? Em torno da tela junta, tá certo? Então, olha só, essa área que você está vendo aqui, você vai cortar uma tira como essa do papel EVA, perfeito? E aí depois você vai fazer esse contorno que a gente está fazendo aqui, ó, fora da tela junta, tá certo? E em cima do nosso da nossa parte aqui do painel da nossa estampa, tá certo? O que que acontece? Alguns trabalhos de vocês aí, vocês vão perceber que esse espaçamento que a gente tem aqui, ele será menor, tá? Então toma bastante cuidado aí na hora que você for fazer aqui, né, esse contorno, para que você não acaba fechando aqui, né, essa área toda aqui. Então você pode personalizar da maneira que você quiser, desde que você obedeça esses padrões que a gente está pedindo aqui, que é somente a aplicação aqui do EVA nessa junção entre a tela junta e o fundo aqui. Beleza? Lembrando que o painel é personalizado por você, você pode montar da maneira que você bem entender, tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte aqui, deixa eu sair aqui da tela novamente. Então você está entendendo aqui que essa parte, ó, novamente vai ser contornada, tá certo? E vai ter feito também, né, o contorno aqui em torno do desenho, tá? Aqui a gente precisa também. Vocês podem utilizar as cores que vocês quiserem, tá? Na parte aqui do EVA, fica à vontade aí para vocês trabalharem, tá? E aí ela vai ficar com esse resultado aqui, ó, certo? Olha só, a gente está aqui praticamente com a base do contorno do EVA, já temos a tela junta colada, já temos o nosso desenho colado, e aí agora vem as partes de acabamento. Então agora é hora da gente pegar a nossa parte aqui do painel, virar ela novamente ao contrário, né? Então essa parte do verso aqui servirá para a gente montar a parte da fita, tá? As fitas que foram solicitadas para vocês, então ela tem aqui mais ou menos, né, o padrão de 2 centímetros, mas vocês podem utilizar as fitas que vocês bem entender. E a gente vai montar aqui nesse verso, né, agora a construção da base aqui das fitas na parte do verso, tá? Para que ela fique aparente na parte da frente. Então, para você entender melhor, a gente vai usar então
a fita no tamanho de 40 centímetros aqui, ó, tá? A gente vai estar posicionando aqui uma fita vermelha aqui como simbólica, tá? Pode ser qualquer cor. E a partir disso, vocês vão colar ela no verso do painel, como está mostrando aqui, tá? Próximo passo é vocês pegarem 3 fitas, tá? A gente vai pegar aqui justamente essa base. A gente colocou aqui uma fita amarela, uma laranja e outra amarela, tá? Todas elas têm aqui o tamanho de 40 centímetros, tá? Por padrão aqui, eu estou usando 40 centímetros, mas você pode usar o tamanho que você quiser, tá? Não deixe passar muito desse tamanho, tá? Eu acho que é um tamanho que fica legal aqui para a gente poder estar expondo depois as nossas artes, mantendo esse padrão. Então mantenha ela com 40 centímetros mesmo, tá? E depois vocês vão distribuir, né? No caso, essas fitas dessa maneira aqui, ó. Tá? Então vocês vão preencher os espaços. Então eu recomendo que você comece então novamente, né, repetindo, com essas 3, coloque uma na ponta, uma centralizada e outra na outra ponta, e a partir disso vocês podem estar distribuindo elas aqui dessa maneira. Beleza? Próximo passo é você então virar o painel aqui, ó. Você vai perceber então que as fitas elas estão aparentes dessa forma aqui, ó. Certo? Esse é o ideal aqui pra gente. Porém, tá? Vou voltar aqui na parte do verso. Como que você vai fazer? Você vai colar primeiro essa fita vermelha aqui no caso, né? Como o nosso exemplo. E depois vocês vão colocar um pinguinho de cola, né? Em cada uma dessas partes para vocês prenderem então essas outras. Tá certo? Ou seja, nesse detalhe aqui, ó, eu recomendo, tá? Vocês estarem colocando a cola, tá? De uma maneira que não descole em hipótese alguma, tá? Aqui de trás dessa parte do painel, tá? Porque essa fita aqui, ela é padrão para você e ela vai estar segurando todas as outras, tá? Então, depois que vocês colarem todas as fitas, tá? Nesse caso aqui, a gente vai virar o painel então novamente aqui. E aí é o seguinte, na parte do topo, tá? A gente vai estar fazendo aqui com as mesmas fitas, tá? Não as mesmas de baixo, mas o mesmo tipo de fita. Alguns elos, tá? O que seriam esses elos? Seriam, deixa eu mostrar aqui no caso como a gente está vendo aqui, ó, no nosso papel, tá? Estou simulando aqui então a fita como se fosse esse papel aqui. Vocês vão fazer um elo dessa maneira e aí a gente vai estar posicionando, tá? Esse pedaço de fita aqui como se fosse o tamanho de uma folha A4, tá certo? Então, a fita que você vai cortar aí mais ou menos nesse tamanho, tá? E a gente vai estar posicionando ela onde, tá? A gente vai posicionar ela exatamente nessas partes aqui, ó, tá? De cima. Como que vai ser feito isso? Olha só, tá vendo aqui, ó, onde eu posicionei essas amarelas? A gente vai estar colando, então, esse pedaço de fita dessa maneira aqui, ó. Ela vai estar criada aqui, então, um elo, tá certo? A gente vai fixar essa parte aqui, ó, por exemplo, debaixo do meu dedo aqui, ó, para baixo, atrás do painel. Tá certo? Então a gente vai fixar isso tudo atrás aqui, ó, do painel, certo? Vai prender bem firme, porque depois vai vir a parte de acabamento, né? Ou seja, a gente vai vir aqui com a nossa ripa de madeira, né? Aquela ripa cilíndrica que foi solicitada a vocês, ou cabo de vassoura lá, como vocês separaram, e a gente vai passar ele por dentro desses elos, tá certo? Então, ó, veja só, tá vendo aqui onde está esse elo, o cabo de vassoura aqui, ó, no caso a nossa madeirinha, ele vai passar aqui por dentro, tá certo? E aí a gente vai deixar a nossa arte exatamente como você está visualizando aqui, tá? Esse é o processo de acabamento aqui. No final de tudo, aí vocês vão pegar então bem nessa parte aqui, né? Deixa eu só posicionar melhor aqui para você visualizar. A gente tem esse estirante feito aqui. Como que pode ser feito isso? Depois que vocês passarem essa madeira, tá? Recomendo vocês passarem cola na parte de dentro aqui desse elo da fita, para vocês colarem direto na madeira, para que ele fique fixo. E depois, nas pontas, você pode colocar uma tachinha ou até mesmo aí um preguinho pequeno, né, fininho, para vocês poderem depois amarrarem um barbante ou uma linha de nylon, né, um cordão ali que dê para a gente fazer esse estirante aqui, ó, tá? O tamanho desse estirante aqui vocês podem fazer aí com 42 centímetros, né, 2 centímetros a mais do que a madeira aqui, deixar bem firme para que quando a gente for expor as artes de vocês aí na festa junina, as artes fiquem no caso, expostas lá para que todo mundo veja, né? Para todo mundo curta aí a manifestação artística aí de vocês, tá certo? Então, espero ter ajudado vocês aí nesse ponto,
tá? O vídeo, ele tá bem explicativo, só um detalhe que eu não mostrei aqui para vocês, né? No caso foi a posição das fitas, tá certo? Tá vendo que as fitas aqui embaixo, elas estão com esse corte parecido? Você pode estar fazendo também esse acabamento aqui com a tesoura, tá certo? Acompanhando aqui, ó, essa base do painel. Fechou? Então, no mais seria isso. Espero que eu tenha ajudado vocês aí e boa sorte aí, bom material aí, né? Bom, bom tudo aí para vocês aí, né? Boa atividade aí para vocês aí. Beleza? Forte abraço aí para vocês e tudo mais e até a próxima aí.